Mas não parou por aí, uma vez que os investigadores continuaram a aprofundar e encontraram outro arranjo de blocos retangulares organizados numa estrutura matricial na segunda camada, enquanto na terceira camada encontraram estruturas rochosas adicionais, incluindo o que parecia ser grandes estruturas subterrâneas, cavidades e câmaras. Tudo isso foi publicado num relatório sobre as suas conclusões, declarando que os nossos estudos provam que a estrutura não só cobre a parte superior, como também envolve as vertentes que cobrem uma área de pelo menos 15 hectares. As estruturas não são apenas superficiais, mas estão enraizadas mais profundamente. De fato, a sua exposição mostra claramente que a construção mais jovem é construída sobre uma camada de rocha cultural mais antiga e mais sofisticada. Em outras palavras, Gunung Padang não era apenas uma colina, mas uma enorme pirâmide de degraus construída há milhares de anos no passado. Se isso era possível, quem construiu tais construções no passado se a civilização humana supostamente começou oficialmente muitos anos mais tarde? Nata Willinger pensava ter a resposta. As evidências geofísicas são inequívocas. Gunung Padang não é uma colina natural, mas sim uma pirâmide feita pelo homem, e as origens da construção aqui remontam muito antes da última era do gelo, uma vez que o trabalho é massivo mesmo nos níveis mais profundos e atesta os tipos de habilidades de construção sofisticada que foram empregados para construir as pirâmides do Egito ou os maiores locais megalíticos da Europa. Só posso concluir que estamos olhando para o trabalho de uma civilização perdida. É loucura, mas são dados. Nesta altura, e percebendo o potencial que essa descoberta tinha para o país, o governo da Indonésia embarcou imediatamente, investindo muito dinheiro no projeto e fornecendo aos pesquisadores equipamentos de última geração. Além disso, chamaram os militares indonésios para ajudar na escavação. O presidente do país chamou o trabalho em Gunung Padang de um bem importante para a humanidade e até mandou construir um heliporto no topo da colina para poder visitar e ver o progresso por si mesmo. Mas não foi tudo um conto de fadas para Nata Willinger e seu grupo. Como sua invenção era tão inovadora, ela se tornou objeto de muita controvérsia, já que a história estava sendo reescrita. Quase imediatamente e sem muita razão, o estabelecimento arqueológico na Indonésia alinhou-se em oposição, levando à pressão das autoridades políticas e à agitação local, exigindo que o projeto fosse interrompido. O que diziam era que os procedimentos de escavação adequados não estavam sendo seguidos e que os resultados foram construídos com base em conclusões tendenciosas. Além disso, reclamaram do grande orçamento que havia sido dedicado ao projeto, alegando que precisavam do dinheiro para seu trabalho mais importante. Mas como a verdade sempre se revela, com o tempo ficou claro que a principal razão pela qual eles se opunham tanto a essa descoberta era que, apesar de não terem realizado qualquer investigação própria,
o estabelecimento arqueológico afirmou que sabia que os restos em Gunung Padang não poderiam ter mais de 5.000 anos. Isso simplesmente porque era ilógico sugerir que existisse uma civilização num passado distante. Não poderia ser possível, pois se fosse, desafiaria os registros da civilização humana contidos nos livros de história. Em outras palavras, o verdadeiro problema era que eles não estavam dispostos a mudar sua forma de pensar, sendo incapazes de considerar que aquilo que sabiam sobre a história humana poderia estar errado. Apesar da poderosa imposição, o governo da Indonésia concordou em prosseguir as investigações, as quais continuaram por mais algum tempo com o apoio do governo. Neste último percurso, as descobertas foram ainda mais surpreendentes, pois ao limpar mais da selva para continuarem as suas expedições, descobriram numerosas relíquias por toda a área, joias, cerâmicas, ferramentas e utensílios domésticos, armas e até moedas nunca antes vistas, datando de 5.200 anos antes de Cristo, o que foi uma data impressionante, já que a ciência moderna insiste que as primeiras moedas do mundo apareceram por volta de 600 anos antes de Cristo.